Oi, gente! Olá! Bom dia, boa tarde a todas! Que bom que vocês vieram ao vivo. Carla, Marília, Om Shanti. Sejam bem-vindas hoje para mais uma aula da nossa travessia, do nosso desafio Encontre Você pelas 12 Casas. Vamos continuar nossa travessia hoje pela 5ª casa. E a gente vem caminhando, né? Por cada uma delas, se vendo, se encontrando, encontrando um pouquinho de nós em cada uma delas. E hoje é a casa do Sol. A casa 5 é a casa do Sol. E eu diria, se é que isso é possível, tá? Porque vocês já entenderam que todas as casas são importantes. A gente nem chegou ainda na metade do caminho e a gente já entendeu que todas as casas são absolutamente importantes para constituir o nosso ser, né? Mas eu diria que a casa 5, que a energia da 5, a energia do Sol, é aquela que a gente veio encontrar aqui. Eu diria isso. Com muito respeito e com muito cuidado, eu diria que essa energia é uma energia difícil de acessar, que a gente não tem, a gente perde o acesso porque a gente nasce com ela, a gente nasce com essa luz, a gente perde essa luz na infância. E a gente passa o restante da vida tentando encontrar de novo. Eu diria isso. Sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos a essa aula, a esse encontro, que não será um encontro fácil, tá? Eu já adianto que não vai ser um encontro fácil. A gente vai falar de assuntos muito delicados para esses atuais tempos, né? Em que as pessoas estão... elas trazem crenças e dogmas e fundamentalismos religiosos muito acentuados. Então, aspectos sobre religião são sempre tabus e difíceis de se conversar filosoficamente. Mas eu vou me arriscar aqui, porque no fim das contas, o Sol era Deus nas antigas civilizações. Eles, aliás, para algumas ainda, como no Oriente, muitas ainda oram, né, voltados para o Sol como divindade. A própria Igreja Católica, o próprio cristianismo tem o resplendor, né, sempre atrás de Jesus Cristo, que é o Sol, né, o resplendor. Então, não tem uma catedral, uma igreja que você vá que não tenha o Sol em algum lugar importante. Aliás, eu sou aquela que ama viajar e entrar em tudo que é igreja. Não sou religiosa, não tenho religião, apesar de ter sido batizada. Acho que isso é simbólico, inclusive, ser batizada em alguma religião específica, mas enfim, não vem ao caso. Acredito que... E eu entro em todas só para encontrar símbolos pagãos em todas elas. Porque estão lá, todos. Inclusive, na Catedral de Estrasburgo, que eu fui, tem lá um relógio astronômico e astrológico lá dentro. Outra catedral, outra igreja que tem também muitas referências astrológicas é Saint-Sulpice, em Paris. Enfim, gente, todas.
símbolos pagãos em todas elas. Ou seja, existe uma origem ancestral, né? Que trouxe muitas das leituras feitas pela igreja que é mais novinha, tá? E é por isso, é por esse caminho que eu vou entrar aqui um pouquinho. Por quê? Porque essa casa 5, porque a energia solar é uma energia divina, é a energia da criação, é a energia do seu poder criador. Como é que eu vou falar que você tem um poder criador sem entender que esse poder criador, o poder de toda a criação, está dentro de você? Porque o mapa astral, o seu mapa astral é o céu dentro de você, porque sim, você vem das estrelas. Então, existe uma física no nosso mapa. Existem mistérios que são explicados. Xana não tem nada na 5. Leão tem signos, todos nós temos signos na casa 5. Temos o Sol, então vejam o Sol, a energia solar, e a energia de Leão também, tá? Que é o princípio de energia astrológico. Sol, casa 5 e Leão, que é exatamente sobre o que a gente vai conversar hoje. E aí está todo o nosso poder criador. Então eu estou dizendo que você tem o poder do criador, o poder da criação, que ele mora em você. E eu falei em Paris, aqui na Saint-Sulpice, né? E eu vou falar de uma outra coisa. Antes de eu ir para França pela primeira vez, eu fui... Algumas pessoas já me ouviram falar isso, mas eu gosto de falar isso sempre no início dessa aula. Quando eu fui para França pela primeira vez, eu não sabia falar nada de francês, sei lá, nunca. Aí fui olhar umas palavrinhas, né? Um merci, alguma coisa assim. E eu sou Tatiana, então eu fui traduzir e je suis. Eu não sei se fala G, né? Eu falo mal, não falo francês. E aí eu falei, nossa, Jesus. É a mesma coisa que Jesus, né? Engraçado, porque eu gosto muito, gente, de palavra. Eu tenho uma atenção muito grande para o simbólico. E as palavras são simbólicas. Então, quando eu li Je suis e pensei, eu sou. Falei, não, isso não é por acaso. Eu sou e Jesus não é por acaso, né? E isso ficou ali na minha cabeça também, achei isso muito interessante. E desmembrando isso e lendo os livros sagrados como livros simbólicos, que são todos eles, a gente vê várias referências à ideia de que Deus está dentro de nós. Então, se o todo criador, que é o Sol, na astrologia, está dentro de mim, porque a astrologia tem essa premissa de que todo o céu está dentro de você, inclusive o Sol. Então, partindo da premissa de que o Sol está dentro de você e ele é o todo criador, ele te confere o poder da criação e mais, ele não reflete nada, ele tem luz própria. Então a gente vai para a ideia divina de Deus e facilmente com o ChatGPT eu consegui fazer uma relação de várias passagens bíblicas que relacionam Deus dentro de nós. Então, eu nunca consegui fazer isso, né? Aliás, a Sandra Badur é mentorada aqui, que sempre me dá
as aspas, porque eu nunca escrevo isso, mas agora com o chat GPT aqui, ó, tô achando maravilhoso que eu posso facilmente relacionar. Então, em Lucas está, o reino de Deus está dentro de vós. Coríntios diz, não sabeis vós que sois o templo de Deus. Não sabeis vós que sois o templo de Deus. E que o Espírito Santo, e que o Espírito de Deus habita em nós. Já não sou Gálatas. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Jesus Cristo. Aí eu fui também, gente, passear lá por Cristo, pela palavra, né? Cristo. E Cristo, da mesma forma que criação e da mesma forma que crença, eles não têm a mesma origem etimológica, mas todos eles, tanto crença como criação, partem de algo invisível, porque a criação parte de uma geração, de gerar algo que não existia. Não existia e você gera, do invisível. E a crença é a mesma coisa. Também vem de um ato de confiança para gerar algo que não existe. Então a fé, ela serve pra gente para isso. Tudo isso, gente, são elucubrações minhas que eu tô trazendo aqui para você. Por quê? Uma coisa eu garanto. Astrologicamente, o Sol é o Criador. Astrologicamente, o Sol é o Pai. O Pai. E astrologicamente, o Sol é o Filho. E o Espírito Santo. Pai, Filho, Espírito Santo. Quem vocês já ouviram que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Então, em algum momento, a gente começa a entender mistérios. Alguns mistérios. E mais do que isso, em algum momento, entender que o acesso a essa energia interna é o que nos traz o poder da criação. Então eu preciso entender essa energia, eu preciso entender essa pilha do Sol, essa pilha da casa 5, para ativar em mim o poder da criação. No meu corpo, coração. O Sol rege o coração. O coração é um órgão eletromagnético. E dentro de alguns da geometria sagrada, eu não sei se vocês já ouviram falar em toros, mas o toros é exatamente essa frequência de energia que está em volta de nós, é o que traz a minha aura. E aí, gente, como é que tá para vocês até aqui? Tá muito difícil? Aí a gente vai ainda para física quântica. Tudo isso para falar de casa 5. Não consigo ir, gente, pelo caminho tradicional aqui. Eu não consigo chegar, então, a casa 5 é alegria. Ah, que legal. É alegria, é o pai, é o filho, é o seu pai, porque é mesmo o seu pai. Ele representa, o seu pai, ele é uma representação do seu sol. Como o seu filho, o seu primeiro filho, é uma representação do seu sol. Mas você pode parar aí e olhar para fora como se aquilo fosse estático. Mas não é. O nosso mapa é vivo. O nosso mapa, ele traz os nossos mistérios e os nossos poderes ocultos. Que, infelizmente, a gente
ao longo da vida, ao longo das gerações, fomos afastados deles. Não sabemos acessar. E somos impedidos de acessar. Porque cada vez que eu me exponho a algum tipo de poluição, de alimentação bosta, de situações de química, de, enfim, todas as remédios, todas as coisas a que a gente se expõe vão atrapalhando o nosso processo consciencial. Eu deixo de acessar a minha própria consciência. Estamos dormindo. Estamos adormecidos. O que é a consciência? A consciência é casa 5, é o sol. O sol é luz. A luz que ilumina tudo, porque nenhum planeta tem luz, a Lua não tem luz, nada tem luz. Quem é a luz? A luz é o sol, é casa 5. Se eu não consigo por que a gente fala em despertar? Estamos dormindo. Por que a gente fala em luz? É o sol, é o potencial solar dentro da nossa caminhada. Eu preciso enxergar. E é o que eu digo para vocês. O sol, ele passa todo mês numa casa diferente do seu mapa. Hoje, ele está na casa de Câncer. Ele está lá iluminando o Câncer. Mês que vem, ele vai iluminar a casa dele mesmo, de Leão, que é uma casa, inclusive, importante para o que a gente está falando hoje. Depois, ele vai iluminar a casa de Virgem. Todo ano, ele vai iluminando uma casa de cada vez e você não enxerga o que precisa enxergar. Estamos adormecidos. E ficaremos mais com a inteligência artificial, com sistemas de chip, etc., que já estão aí prontos. Esse sistema de controle. Porque usam psicologicamente a nossa psique para nos adormecer, nos distrair. Quanto mais a gente está vendo noticiário, vendo TV, assistindo TV e rede social, mais adormecidos estaremos. Então o sol está aí para nos despertar, para trazer luz. Como está a qualidade da sua casa 5? Como está a qualidade do sol no seu mapa? Tenso? Ele é tenso? Porque as tensões solares, elas apontam sombra nessa energia. Como é que você se torna criadora? Então, não é por acaso que quando você entra na minha escola, na escola Somna 10, na nossa escola de astrologia, você entra pelo clã das iniciadas, você vai conhecer os mistérios do mundo. São 12 princípios de energia astrológicos que trazem para você a fundamentação do princípio energético. Depois do clã das iniciadas, você vai para o clã secreto. O clã secreto vai trabalhar com a sua história de vida, com todos os trânsitos que já aconteceram, para você entender os que vão acontecer. Mas para predizer o que vai acontecer, é previsão? Não. Aí a gente vai para o último clã, que é o clã das criadoras. Que é você usar a astrologia, usar o seu potencial energético para criar a sua realidade. E isso não é uma ilusão. Isso é o que a gente veio fazer aqui. A gente veio criar a nossa realidade. Você é criadora. E você não usa esse potencial, você não sabe fazer. Então a gente precisa aprender a fazer. A gente precisa acessar essa energia para iluminar o mapa inteiro. Para criar a nossa realidade, a realidade que a gente quer. Qualquer coisa, qualquer coisa. E volta, Jesus, aí não tem como não voltar em aspecto... para não colocar só Bíblia aqui,
eu falei que não sou religiosa, eu peguei aqui uns trechinhos também do Bhagavad Gita. Eu sou o eu interior, que habita em todos os seres. Aqui já não é tão explícito, mas prestem atenção. Eu sou o conhecimento, o conhecedor e o objeto do conhecimento. É a mesma coisa que a física quântica diz. É o observador que interfere no observado. O que é isso? Eu, quando vejo, manifesto. Eu mudo a realidade de acordo com aquilo que eu acredito. Aí eu vou pegar crer e criação. Eu creio em algo. A partir do momento que eu creio em algo, isso não é mental. Isso é mente-coração. Eu penso e sinto. Então eu preciso trabalhar essas coisas. Aí você volta lá para casa 3. Eu penso. Aí você vai para casa 4. Crenças inconscientes. Preciso trabalhar. Porque elas estão criando a minha realidade sem que eu saiba. Eu preciso olhar para as minhas crenças inconscientes. Para quando chegar na 5, o que eu vou fazer na 5? Eu vou criar novas crenças. Eu vou acreditar em novas coisas. Eu vou começar a enxergar o mundo e a realidade que eu quero para mim. Esse é o princípio solar, esse é o princípio da casa 5. Tem mais frases aqui. Deixa eu pegar um do Corão. Olha só que coisa, gente. É que a gente tem mais dificuldade de acessar esse livro, né? Porque nem existem muitos em língua portuguesa, enfim, bem complicado. Nós estamos mais perto dele Desculpa. Nós estamos mais perto dele do que sua veia jugular. Estamos mais perto dele. Gente, é a coisa mais linda do mundo, né? Aí a gente pode ir para o taoísmo. O Tao está dentro de todas as coisas. O Filho do Homem, esse é o Evangelho de Maria Madalena, o perdido. O Filho do Homem está dentro de ti. Segue-o. Aqueles que o buscam, o encontram. Jesus, eu sou. Vai vendo. Aí vai vendo. Vamos lá. Gente, vocês não estão falando nada? Cadê? Ninguém fala nada, gente. Falem alguma coisa. Contestem. Vamos discutir isso aqui agora. E teve uma vez, eu sempre gosto de contar esse dia também, num tempo distante, eu estava sofrendo, eu estava muito triste. Então eu estava chorando, eu estava muito triste. Eu lembro muito bem desse dia, porque esse dia eu dei um salto de consciência. Estava chorando, estava triste, estava sofrendo. E de repente eu comecei a rezar. Meu pai, pai Deus, pai. Aí eu entendi. Pai. É o sol da astrologia. O círculo é o espiritual. Não tem início, não tem fim. Não tem forma definida. Todo círculo, simbolicamente, é o espiritual. Tá? O símbolo do vazio é o círculo. É o vazio. O zero é o círculo. Também. Mas o círculo com um ponto no centro é
interpretado simbolicamente, graficamente, como Deus manifesto. Existe esse símbolo, Deus manifesto. Um círculo com um ponto no centro, que é o mesmo símbolo do Sol astrológico. Um círculo com um ponto no centro. Por quê? Todo o espírito que converge num ponto é o Sol, e é o Sol em você. A gente vai falar disso aqui, isso aqui vai morrer no vazio. Porque amanhã vocês vão acordar e vão continuar sem acessar Deus em vocês. Vão continuar sem acessar o Sol. A gente precisa entrar nesse trabalho, desbloquear isso, olhar para isso, entender como faz. Tem que entender como faz. Não adianta, que não é numa aula aqui de 40 minutos, 45 minutos. Não dá, gente. Não é isso. Eu vou convidar vocês para entrarem no Clã das Iniciadas. Entra. Hoje tem um cupom. Qual cupom? Não lembro. Qual cupom vocês dariam para o arquétipo solar? Qual cupom vocês dariam? Eu vou abrir o WhatsApp aqui no computador para poder ver. Qual será o nome do cupom do dia? Porque hoje tem desconto. Eu vou dar um desconto para quem entrar. Sempre falo, gente, é R$197 por mês. Para assinar a escola, você vai receber todo o curso, todos os princípios de energia astrológicos. Também o livro digital, o meu livro digital, 100 páginas, com todos os princípios de energia. Eu também coloco aqui sugestões de atividades. O que eu quero dizer? Você talvez tenha a energia da casa 1, ok. Você não está precisando aprofundar ela. Mas, de repente, Plutão acabou de entrar na sua casa 2 e você está precisando trabalhar a casa 2. E aí, aqui, eu coloco sugestões de livros, de atividades, remédios, para que você acesse e trabalhe melhor essa energia. Aqui no livro, tá? O livro está dentro do curso também. Eu tô vendo que vocês estão escrevendo criação, eu sou o ouro, Jesus, criador, centelha. Abriu aqui. Deixa eu ver o que eu escolhi. Que já faz tempo, gente. Só eu mesmo, né? Aí o link tá na bio, tá? Vocês podem pegar o link na bio. E vocês podem pegar também no grupo de WhatsApp, que a gente vai colocar já já. E aí já participa da aula de hoje, fechada, para analisar justamente essa energia. As aulas fechadas de análise de mapas, vocês colocam as dores de vocês, dores relativas a essa energia ou não. Criadora. Claro, gente, criadora. Ora. Ah, meu Deus. Óbvio que é criadora. Podia ser criador, tá? Porque o Sol é energia masculina, tá? Da mesma forma que eu coloquei herói e não botei heroína de propósito. Mas como a gente tem o clã das criadoras, eu não resisti, gente. Eu coloquei criadora. Então, hoje não tá R$197 por mês, tá R$181,24, tá? Então, aproveitem. Amanhã eu vou dar desconto de novo? Vou, mas é um desconto menor, tá bom? Sempre na hora da live. Então, aproveita para entrar agora, gente. Agora, entra lá e já participa das aulas fechadas, tá? Beleza, então é isso. Agora é 12:30, então eu vou olhar um pouquinho aqui algumas dúvidas de vocês. Deixa eu ver se eu escrevi mais alguma coisa aí. Tem tanta coisa, gente, pra gente conversar sobre o Sol, tantas coisas. Ah, tem mais uma coisa muito interessante. Olha só que interessante isso aqui. Não, eu fiz um estudo, eu achei isso muito legal. Que a palavra Deus em chinês, eu não sei falar, eu não sei pronunciar, né? Mas escreve T-I-A-N, que significa literalmente céu. Literalmente céu.
Seria então o céu Deus e o sol Deus manifesto? Visível? A palavra em inglês God e em alemão Gott, na etimologia, significa, eu gostei muito disso, invocar. In, dentro. Vocar, voz. Toda invocação é voz de dentro. Dentro, gente, é dentro, gente. Não é fora o negócio, gente. Precisamos entender e acessar isso, tá? Essa mistura de Elídia perguntou se alguma dessas frases que eu falei representam o Sol na casa 5 em Virgem. Então vamos lá, é uma das maiores dificuldades no estudo de astrologia, é misturar as energias. Então a pessoa tem um Sol em algum signo, em alguma casa, certo? E como é que eu leio isso? Mais ainda, esse Sol, ele faz aspectos com outros planetas. São aquelas linhazinhas. O que é o aspecto? São conversas. Então, como o Sol conversa com Saturno? De um jeito. Com Marte, já é de outro. Sol e Marte costuma ser bem explosivo. Já Sol e Saturno vai baixar a bola desse Sol. Ele dá uma apagada. Se for tenso, né? Ele dá uma apagada. Tá? Então, a gente vai precisar aprender como funcionam as conversas e como a gente faz para misturar essas energias. Gente, todo o meu curso, vocês sabem, eu sou orientadora pedagógica, eu sou pedagoga. Eu trabalhei na UERJ muito na área de currículo, fiz pesquisa na área de currículo. Então, eu montei o curso para vocês com uma metodologia. Modéstia à parte, que eu não sou modéstia nenhuma, porque eu acendi meu sol, gente, eu aprendi a acender meu sol, né? Então eu não me encolho, tá? E é isso que eu quero que vocês aprendam. A metodologia do curso é a enxuta, é você aprender o máximo possível em um menor tempo. É isso. E ainda te dou instrumentos de pesquisa para você se aprofundar em alguma coisa que te traga interesse. Então, por exemplo, essa parte toda etimológica, a gente vai falar disso quando chegar na casa 9, porque essa é uma habilidade de casa 9, Júpiter e Sagitário, tá? A gente vai falar mais disso, de palavras lá. Mas eu não vou trazer etimologia de tudo para vocês. Precisa aprender a pesquisar. Eu vou interromper, vou finalizar esse encontro agora. Até porque, nossa, né? Hoje eu dei o play e não parei mais, hein, gente? E foi um assunto importante. Acho que já temos muita coisa para decantar, né? Amanhã eu vou estar aqui, final de semana, hein, gente? Sábado e domingo, eu quero companhia. Eu vou estar aqui meio-dia, tá? E vai ter também aula fechada, sábado e domingo. Então se programem, quem está trabalhando e não pode, se programa para entrar. Sábado e domingo, na nossa análise de mapas ao vivo dentro da escola, tá bom? Então eu espero todo mundo lá dentro agora. Vamos lá. Beijo!